Faz assim, eu acho que bem mais de 1 ano e meio que eu não venho para cá, né? Eu não vim nenhuma vez aí depois da tal da pandemia. E de alguma maneira, né, para mim é muito bom a gente retornar. Esses dias eu estava dizendo com o colega Zé Daniel, pô, não me convida mais, né? Mas era porque os nossos cultos são tudo assim, meio, como é que eu vou dizer assim, meio grupo, né? Nós estivemos lá também na Petrópolis, uma dificuldade bem grande. Então eu queria dizer que é uma alegria estar aqui, eu quero pedir que Deus abençoe a gente no culto. Se puder dar uma passada ali o Salmo, né, o Salmo 67, que de fato aqui, todos os povos te louvem, ó Deus, e todos os povos te louvem. Então que seja assim o nosso mote, né, para esse culto. Nós estamos no 9º domingo após Pentecostes, né? E o tema que eu trago aí para hoje é assim, a oração, né? Chamei assim de oração teocêntrica e egocêntrica. Teocêntrica é tendo Deus como centro, né? E egocêntrica tendo a gente como centro. Espero que a meditação, né, nos ajude e nos anime também na vida de oração. E aí começamos então cantando Deus está aqui. Ficar de pé, então convido que se levante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos em Cristo, nós renovamos o nosso batismo pela contrição e arrependimento diários, como diz Lutero no Catecismo Menor. Assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados em busca do perdão. Gracioso Deus, confesso que sou pecador, pois de muitas formas ofendi a tua vontade. Por causa dos meus pecados, eu devia ser condenado, mas sei que a tua misericórdia é maior que os meus erros, e que em Jesus Cristo me amas e me salvas, fazendo de mim um herdeiro do teu reino. Por amor a Cristo, eu te peço, perdoa todos os meus pecados. Amém. Então, amigo e amiga, sendo esta a tua confissão e fé, eu, como ministro da palavra, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Então, aí sim, o salmo do dia, né? O salmo do dia é esse. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores.
ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luzeiros, fez o sol para presidir o dia, fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então, o nosso hino de louvor, né? Pode sentar-se. Grande Deus, o teu louvor. Todo cristão sabe pelo menos duas coisas sobre a oração. A primeira, né, que a oração é absolutamente necessária para o cristão. Jesus disse, vigiai e orai a todo momento. Né? E a outra é que é difícil a gente orar. Né? Às vezes a gente quer, né, como diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, dali a pouco a gente verifica que se ocupa com tantas coisas, com tantos afazeres, que vai sobrando muito pouquinho tempo para a vida de oração. As leituras bíblicas de hoje, né, eu tomei aqui dessas três, né, o Salmo, a Epístola e o Evangelho, elas estão interligadas assim, fazendo referência à oração. O Salmo é um salmo de louvor, né, e começa, né, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo repete esse, porque a sua misericórdia dura para sempre, mais 25 vezes. Nós lemos só 9, né? Mais 25 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Evangelho, né? Domingo passado o colega Zé Daniel deve ter falado sobre a multiplicação de pães, né? Então, depois daquela multidão alimentada por Jesus, Jesus se retira, como era o costume dele, né? E ele então despede os discípulos, aí vai num monte, né? Justamente para orar. É isso que o texto bíblico diz. Ele costumava fazer seguidamente isso, se isolar para orar. E veja, Jesus precisando orar, né? De fato, né? Ele orava ao Pai Celeste e dele buscava forças para a sua vida. E o apóstolo Paulo, né? Ele ora pelos cristãos lá de Éfeso, né? E a oração é essa. Aqui é a linguagem um pouquinho mais, aquela mais antiga, ou melhor, mais nova, né? Não é a de hoje. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no íntimo de cada um. O trecho está ali, a correção não foi feita ali, não. Na verdade, isso é de Efésios, né? Bom, então, eu quero aproveitar uma figura que eu li essa semana a respeito da oração do Pai Nosso.
E a escrita foi de Lutero, né? Lutero, assim, de uma maneira, eu entendi assim, bem criativa e simples, ele disse que a gente pode rezar o Pai Nosso para frente ou para trás. E ele faz essa figura de rezar o Pai Nosso para frente ou para trás, né, justamente para fazer essa distinção entre uma oração teocêntrica e uma oração egocêntrica, né? E eu achei que era muito boa a figura para a gente conversar um pouquinho. Bom, a oração teocêntrica é quando a gente ora o Pai Nosso para frente. O que quer dizer isso? É assim como Jesus ensinou. Você sabe que a primeira petição é aquela: santificado seja o teu nome. A segunda petição é: venha o teu reino. A terceira petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas três petições, elas engrandecem o nome de Deus e colocam justamente Deus no centro. Então, quando a gente observa esta ordem que Jesus ensinou, o nome de Deus, na verdade, é santo em si mesmo. O reino de Deus vem, quer a gente ore ou não. E Deus faz a sua vontade também, independente de nossa oração. Então, quando a gente coloca nesta ordem, então, na verdade, a gente quer se colocar sob a vontade de Deus. E aí Deus fica no centro. E aí a Ele vai a honra, vai a glória, vai o reconhecimento e vai a majestade. O Salmo 136, que a gente leu, de fato, é uma oração teocêntrica, né? E é muito interessante, né? Embora essas repetições que eu falei, né, 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre, o escritor do Salmo coloca quem é esse que tem essa misericórdia que dura para sempre. E o Salmo diz assim: Ele é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, diz, fez grandes maravilhas. Diz também que fez os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, libertou e conduziu o seu povo pelo deserto. E uma coisa bem interessante, se lembra de nós no nosso abatimento, dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Salmo termina dizendo assim: então deem graças ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma oração estritamente teocêntrica, Deus é o centro. A oração que Jesus proferiu no Getsêmani como é que eu vou dizer assim, é o exemplo de uma oração teocêntrica. Vocês sabem, aquele momento bem complicado da vida de Jesus, quando estava pesando nas suas costas a responsabilidade da salvação de toda a humanidade. Foi para isso que ele veio, né? E isso começou a pesar nele. Aí ele escolhe 3 discípulos, os mais achegados, Pedro, Tiago e João, vai lá no jardim de Getsêmani orar. E ali Jesus disse assim: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Aí ele se distancia um pouquinho mais adiante e faz essa oração: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. O texto bíblico diz que ele fez mais 2 vezes essa oração. Não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Uma oração essencialmente teocêntrica. Deus está no centro. E por isso ali, quando Jesus faz essa oração, ele está repetindo aquilo que ele ensinou os discípulos algum tempo antes, e ensinou todos nós com a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por fim, aí estamos assim exatamente numa oração essencialmente, né, teocêntrica, no sentido de que Deus está no centro. Aí a oração egocêntrica, né, ou antropocêntrica, é um nome meio complicado, mas egocêntrica é quando coloca a gente no centro, né? Aí a oração egocêntrica é como se a gente orasse o Pai Nosso para trás. O que quer dizer isso? Aí a primeira das petições que a gente iria fazer é a 7ª: livra-nos do mal. Então a pessoa não está preocupada
com a grandeza de Deus, com o seu poder, mas está preocupada com o seu mal. É isso que importa, que a pessoa fique livre de todos os males, que a pessoa, enfim, se livre dos infortúnios, das dores, né, que atrapalham a vida e que nos dê prosperidade e sucesso, né? É isso que a gente pede. Pouco importa a Deus. Então, quando se ora o Pai Nosso para trás, né, aí até acontece que a gente chega lá no começo, né, e diz: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Só que, no fundo, se quer até Deus para simplesmente ser um instrumento pelo qual a gente alcança aquele fim que a gente quer. Aí, passado então esse momento, vamos dizer assim, em que a gente vê esse aspecto, e Deus continua sendo apenas, como alguém disse, uma hipótese desnecessária, porque a gente vai esquecendo. Deus não atendeu o pedido, né? É porque Ele, de fato, não está por aí. Então, a oração egocêntrica, ela está muito ligada ao que aconteceu lá no Éden, né? Quando o ser humano quis ser igual a Deus, né? Isso tomou conta, né, do coração do ser humano, e o ser humano ficou muito egoísta, muito vaidoso, até o orgulho tomou conta dos corações. E o orgulho é ruim em todas as situações, mas especialmente na igreja ele é muito, muito pior ainda, quando na igreja, né, se tem um orgulho, não um orgulho de ser amado por Deus, mas um orgulho de repente ser alguém que resolva assim todos os seus problemas sozinho, né? O orgulho, né, chega no ponto de, às vezes, a gente querer ter Deus só para manipular, né? Aí a gente tem que ter assim, muito cuidado, né, com as pregações que dizem que o pregador ordena, né, Deus atender um pedido e Deus vai atender, né? O que acontece aí, né? Na verdade, o pregador, né, ele quer tomar o lugar de Deus, né, e é alguém que manda, então ele precisa cuidar muito nesse aspecto e ensina. Por fim, eu fiz essas duas comparações, né, para dizer que a nossa grande tendência é ter as orações egocêntricas, né, que a gente se coloca no centro, e aí Deus é para nos servir. O pastor Grazel, né, que foi pastor lá na Petrópolis, muitos anos, ele contou uma ilustração que sempre me marcou, né? E até observei, sabe que a aranha, né, ela acha um lugar estratégico, assim, um canto, e ela tece, né, uma teia ali que, se a gente olhar bem pertinho, eu não sei se alguém consegue imitar, né, porque ela tem uma categoria imensa, e uma teia é forte, né? Ela não sei como é que isso funciona, né, mas o que a aranha faz? Não tece aquela teia toda e acha um cantinho bem especial, cantinho não, uma parte bem especial, normalmente no centro, né? Então acontece assim que todo inseto, mosquito ou mosca, né, que ficar presa na teia é para servi-la, né? A aranha se torna, afim, a rainha do centro. E o pastor Grazel comparou isso com o ser humano, né? Diz assim, às vezes com o ser humano a gente procede muito parecido com a aranha lá na teia, né? Então a gente se coloca no centro e todas as coisas que estão ao nosso redor são para nos servir. Família para nos servir, os filhos para nos servir, os amigos. Eu preciso ter amigos, né, e vizinhos bons porque eu posso precisar deles, né? Então a gente inverte esse assunto, né? Fica bem no centro, e dali a pouco a gente se dá conta de que até Deus, né, só existe para nos servir. Isso é típico de uma ideia egocêntrica, né? E aí, nesse aspecto, a gente precisa sempre se dar conta. Então, o que eu queria trazer para nós é justamente, a gente precisa ter o desafio, né, de as nossas orações deixar Deus no centro, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E é o que o apóstolo Paulo faz nessa oração, ó. Ele diz, por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, no céu e na terra, recebe o nome. Peço que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Aqui tem várias coisas bem próprias, né? Então eu destaco só um pouquinho. A primeira por essa razão me ponho de joelhos, né? Vocês sabem que algumas vezes eu tenho meio esse costume, né? Caminhar, né? Caminhar a gente faz três coisas. A gente faz um exercício, né? A gente pode observar a situação e pode também orar, né? Então, caminhar. Mas essa posição de ficar de joelhos e orar, né,
Isso mostra um reconhecimento da majestade de Deus. Então o apóstolo Paulo vê esse aspecto, né? E ele se põe de joelho. Não é que ficar de joelho vai fazer a oração ser mais forte ou menos forte, não. É o reconhecimento de que Deus está no centro, de que Ele é o Senhor. Então isso aparece na oração. O outro ponto é que ele diz assim, ó, Deus, né, atende segundo a riqueza da sua glória. E isto é um aspecto bem próprio, assim, né? O nosso pedido, a nossa intercessão, ela é voltada, né, para que Deus, segundo o seu coração, nos ouça, nos atenda e nos responda. E o outro elemento não está aqui, né, mas um pouquinho adiante do texto, isso foi lido, está assim, ó, diz assim, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aí entra o elemento da fé. Fé é essencial para a vida de oração, né? Sem fé não faz sentido, vira conversa vazia, né? Então a fé é o ponto bem próprio, mas às vezes a fé começa a achar um caminho assim também, que em vez de virar teocêntrica, vira egocêntrica, né? E isso está muito em voga, né? Vamos dizer assim. A fé teocêntrica, ela é pura, ela é límpida e ela se lança inteiramente em Deus, baseada somente nele, em Deus, nas suas promessas. Aí a fé que pode ser egocêntrica diz assim, olha, tu tem que orar com bastante força, tu tem que estar bastante concentrado. Se os teus sentimentos não estiverem envolvidos, aí a oração não é verdadeira. Então a gente coloca um monte de sentimentos e força e de vontade e às vezes começa a confiar que é aquilo que faz a oração ser atendida. Aí de novo, né, até a própria oração se torna uma coisa egocêntrica. A gente tem que sempre colocar, é muito bom a gente ter esforço, é muito bom ter dedicação, concentração, sentimento. Na verdade, não é o sentimento que faz a fé, né? É a fé que produz um sentimento bom, né? Tudo isso é bom, né? Só que a gente, vamos dizer assim, não confia na sua fé, mas a fé é depositada no coração de Deus, né? Aí se torna, enfim, uma fé teocêntrica. Então, meus amigos, eu sei que os nomes egocêntricos e teocêntricos são nomes um pouquinho complicados, né? Mas eu queria assim destacar, né, que na vida de oração Deus tem que estar no centro, porque Ele, em sua misericórdia, mandou o seu querido Filho para nos trazer de volta para Ele. E isso custou não só aquela oração de Jesus no Getsemane, faça-se a tua vontade e não a minha, mas custou a vida, a morte de Cristo, e Ele, enfim, ressuscitou e disse, eu vivo, vocês também vão viver. Então, nossas orações, né, precisam ter sempre esse Deus como centro, né? É preciso a gente, algumas vezes, até redesenhar como é que a gente estabelece as orações. E aí, sim, ó, se os problemas são tão grandes, né, nunca vão ser maiores do que o próprio Deus em atendê-los, né? E desta maneira, né, Deus, em sua misericórdia, vai estar sempre olhando para nós. E se às vezes, como aconteceu com os discípulos, né, a gente enxerga fantasmas e fica apavorado, a gente sabe que tem alguém olhando por nós, que é Jesus, e Ele diz, coragem, sou eu, não tenho medo. E é muito interessante que o fim da leitura que foi feita, o apóstolo Paulo diz assim, então, né, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe, né, na nossa vida de oração, que Ele é o centro da vida de oração e da nossa própria vida. Amém. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza
olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por mim, por ti, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, tua luz em mim raiou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. Bom, na nossa lista de orações, né, então o colega Zé Daniel me mandou esses nomes, né? Aniversariantes, no dia 20, a Marlene Pfeiffer, né? Também a Ide Terezinha Martins, né? No dia 21, a Carolina Martins. E hoje, né, Romeu e Zenaide, 40 anos de casamento, né? Então a gente inclui nas orações e faz assim um grande agradecimento, né? Ele também colocou que daria para incluir nas nossas orações, né, o salão, né, assim, no sentido de que Deus abençoe aí a construção, pessoas em dificuldades diversas, eu não sei, aí então, e gratidão ao DIPA pela aprovação do projeto de melhoria do espaço de culto e de paramentos aí. Senhor Deus amado, Pai Celestial, razão de ser de todas as nossas súplicas, Criador e mantenedor de nossa vida, aceita o louvor dos nossos lábios e a gratidão de nossos corações. Tua misericórdia se renova cada manhã, porque ela dura para sempre. Tu nos envias o pão de cada dia e dás o pão da vida em teu Filho Jesus. Por esses constantes sinais do teu amor, louvamos o teu santo nome. Mas, Senhor, muitas vezes as nossas orações, em vez de serem teocêntricas, são egocêntricas. Perdoa-nos, Senhor, quando colocamos nós mesmos e os nossos problemas no centro de todas as coisas. Perdoa-nos quando murmuramos contra a tua bondade, quando gastamos mais energia adquirindo pão para os nossos corpos do que procurando o pão da vida. Em nome de teu Filho Jesus, pedimos o teu perdão. Envia-nos o teu Espírito Santo para que ele toque o íntimo de nosso coração e transforme a nossa natureza egoísta em tua nova criação em Cristo. Tira de nós tudo aquilo que procura nos afastar de ti. Renova o nosso espírito e a nossa mente. Coloca em nós a nova natureza que busca a tua justiça e santidade. Fortalece a nossa fé em Jesus Cristo, a quem enviaste, e ajuda-nos a apresentá-lo ao mundo como o pão da vida. Concede-nos bom governo, legisladores fiéis e exemplares. Protege o nosso país de inimigos internos e externos. Nós, Senhor, nos juntamos aos aniversariantes da semana e rendemos graças pela dádiva da vida que tu lhes concedeste. Mas também intercedemos por todas as pessoas aflitas, angustiadas e enfermas. Lembramos particularmente também do Eduardo. E queremos pedir que tu fortaleças as obras de nossas mãos, permitas o mais rápido possível voltarmos à normalidade de nossa vida. E abençoa o projeto desta congregação no sentido de suas melhorias aí. Fica, Senhor, concede-nos teu poder e cura os doentes, a certeza da tua presença aos solitários e o teu espírito de esperança aos deprimidos. Atende nossos pedidos conforme a tua vontade.
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos à última parte do culto, a Santa Ceia, né, que seja distribuída como vocês têm feito nesse momento, né? Pode sentar-se, então cantamos esse hino aí. Então, em cumprimento à ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e atendendo ao seu gracioso convite, celebramos a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé na remissão dos pecados e para progresso na vida piedosa e para testemunho de fé. Pode ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu nos criaste de modo maravilhoso, nos mantens por Teu amor, cobrindo-nos de bênçãos materiais e espirituais. Louvamos-te porque, além de tudo, nos convidas a participarmos da Tua mesa celestial. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que este vos fortaleça e preserve na verdadeira fé. Então, a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno és o Cordeiro. Por teu amor.
convido os comungantes a virem, procedam como vocês estavam procedendo, que eu não sei exatamente se é vinda individualmente, ou por família, ou juntos. Então, teu corpo de Cristo, dado a morte por ti. Corpo de Cristo, dado a morte por ti. Toma, come seu corpo de Cristo, dado a morte por ti. Me come seu corpo de Cristo, dado a morte em favor de ti. Me come seu corpo de Cristo, dado a morte em favor de ti. Toma e bebe teu sangue de Cristo, dado a morte em favor de ti. Então bebam todos dele, seu sangue de Cristo, dado a morte em favor de vocês. Que estes fortaleçam e preservem vocês na verdadeira fé. Então que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Então, toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se em paz e com perdão. Bom, olha, satisfação bem grande em encontrar aí com vocês. Não sei se deu bem certo a sequência do culto, agradeço muito aí, né, a parte da música, né, a parte da gravação, e desejo que Deus dê para vocês uma boa e abençoada semana, né.